Capítulo 4. As portas do templo. A entrada conduzia diretamente ao lamastério de Shakpuri, o templo da medicina tibetana. Uma escola dura. Andei aqueles quilômetros enquanto o dia clareava e junto das portas da entrada da cerca encontrei mais 2 que também solicitavam admissão. Olhamos suspeitosos uns para os outros e parece-me que nenhum de nós ficou muito impressionado com o que via nos outros. Mas decidimos que o melhor seria sermos sociáveis, pois íamos ter de suportar juntos o mesmo gênero de treino. Durante algum tempo batemos timidamente à porta, mas ninguém apareceu. Depois, um dos outros abaixou-se, apanhou uma pedra grande e bateu na porta, fez barulho suficiente para chamar a atenção. Apareceu um monge, empunhando um pau que aos nossos olhos amedrontados parecia do tamanho de uma pequena árvore. « Que querem vocês? » exclamou. Pensam que não tenho mais o que fazer que abrir a porta a sujeitos como vocês? Queremos ser monges, respondi eu. Para mim vocês parecem mais macacos, respondeu ele. Esperem aí e não se mexam. O mestre dos acólitos virá vê-los logo que puder. A porta fechou-se com estrondo e um dos rapazes se aproximava demais. Foi quase atirado ao solo. Sentamo-nos no chão porque as pernas estavam cansadas. No lamastério entrava e saía gente. O cheiro agradável da comida saía de uma pequena janela e atormentava-nos com a ideia de satisfazer o nosso apetite crescente. Comida ali tão perto e, no entanto, tão inacessível. Por fim, a porta abriu-se com violência e apareceu um homem alto e magro. Bom, berrou. Que querem vocês? Queremos ser monges, respondemos. Deus me valha, exclamou ele, que lixo me aparece hoje em dia no lamastério. Fez-nos sinal para que entrássemos na vasta cerca que rodeava o perímetro do mosteiro, propriamente dito. Perguntou-nos o que éramos, quem éramos e até por que éramos. Percebemos sem grande dificuldade que não estava lá muito impressionado com o que via. A um, o filho de um vaqueiro, disse, entre depressa se puder passar nos exames. Pode ficar. Ao outro, que me diz? Filho de carniceiro? Um cortador de carne? Um transgressor das leis de Buda? E atreve-se a vir aqui? Desapareça e depressa, se não quer que o mande açoitar pela estrada. O pobre rapaz esqueceu-se do seu cansaço e partiu numa arrancada súbita quando o monge deu um passo para ele. Agora estava eu sozinho ali, naquele dia no meu 7º aniversário. O monge voltou os olhos ferozes para mim e quase me fez derreter de medo. Acenou com a bengala em sinal de ameaça. E você? Que temos nós aqui? Oh, um jovem príncipe que quer tornar-se religioso? Temos que ver de que massa você é feito, meu fedelho. Ver que espécie de recheio tem aí por dentro. Isso não é lugar para príncipezinhos delicados e mimados. Dê 40 passos para a retaguarda e sente-se na atitude de contemplação até eu dar novas ordens e não mexa nenhuma pálpebra. Com tais palavras, deu meia volta e retirou-se. Tristemente peguei na minha miserável trouxa e dei os 40 passos à retaguarda. Tombei de joelhos e depois sentei-me de pernas cruzadas como me tinha sido ordenado. Assim fiquei todo o dia sem um movimento. A poeira soprava contra mim, formava pequenos montículos nas palmas das minhas mãos, viradas para cima, amontoando-se nos meus ombros, entranhando-se nos meus cabelos. Quando o sol começou a desaparecer, a minha fome aumentou e a minha garganta parecia estalar com o tormento da sede, pois não tinha comido ou bebido coisa alguma desde os primeiros raios da madrugada. Monges passavam, e em grande quantidade, mas não se importavam comigo. Passavam cães vadios, paravam um momento a farejar com curiosidade, mas também partiam. Um grupo de meninos passou. Um deles atirou uma pedra na minha direção. A pedra apanhou-me do lado direito da cabeça e fez o sangue correr, mas não me mexi. Tinha medo de fazer isso. Se falhasse na minha prova de resistência, meu pai não me consentiria que voltasse à casa que tinha sido minha. Não teria para onde ir, não podia fazer. Tudo que me restava era ficar ali imóvel, com um ardor em cada músculo, uma dor em cada articulação. O sol escondeu-se para além das montanhas e o céu escureceu. As estrelas brilhavam na negrura da noite. Das janelas do mosteiro acendiam-se milhares de candeias de manteiga.
Desceu um vento frio, as folhas dos choupos farfalhavam e à minha volta aumentavam os sons suaves, cujo conjunto constituía a voz estranha da noite. Mantinha-me imóvel também por outra razão poderosa. Estava tão amedrontado que mal me conseguia mexer, além de ter o corpo enregelado. De súbito apercebi-me do ruído arrastado das sandálias de um monge que se aproximava. Os passos de um velho que tateava o caminho na escuridão. Depois uma figura desenhou-se à minha frente, a figura de um velho lama curvado e amarfanhado pela passagem de anos de vida austera. As mãos tremiam-lhe com a velhice, o que me causava sérias apreensões, uma vez que estava a desperdiçar parte da xícara de chá que trazia numa das mãos. Na outra trazia uma pequena tigela de tsampa. Estendeu-as para mim. A princípio não me mexi. Adivinhando-me os pensamentos, disse: Toma, meu filho, podes mexer-te durante as horas da noite. Então bebi o chá e transferi a tsampa para a minha tigela. Depois o velho monge disse-me: Agora dorme, mas logo que romper o dia, toma aqui o teu lugar na mesma posição, pois trata-se de uma prova, e não de uma forma de crueldade inútil, como poderás supor. Só aqueles que passam essa prova podem aspirar a atingir os escalões mais altos da nossa ordem. Com essas palavras, voltou a pegar a tigela e a xícara e retirou-se. Levantei-me, estendi as pernas, depois deitei-me de lado e acabei o resto da tsampa. Agora sentia-me, na verdade, cansado. Escavei uma ligeira depressão no solo para acomodar o osso do quadril com mais conforto e coloquei a trouxa a servir de travesseiro após o que me deitei. Os meus 7 anos não tinham sido mimados, o meu pai sempre fora severo, terrivelmente severo, mas mesmo assim aquela era a primeira noite que dormia fora de casa, e tinha passado o dia inteiro na mesma posição, esfaimado, sedento e imóvel. Não fazia a menor ideia do que me reservaria o dia seguinte, nem do que mais seria exigido de mim. Mas tinha de dormir só, debaixo do céu gelado, sozinho com o meu terror do escuro, entregue aos temores do que os dias seguintes me reservavam. Parecia-me que mal tinha cerrado os olhos, quando fui acordado pelo som de uma trombeta. Abri-os e vi que era a falsa aurora, com os primeiros raios do dia que se aproximavam refletidos no céu para além das montanhas. Sentei-me apressadamente e voltei à minha posição de contemplação. O lamastério à minha frente ia acordando gradualmente. Primeiro parecia ter o ar de uma cidade adormecida, uma casca morta e inerte. Depois ouviu-se como que um suspirar mansinho, como de uma pessoa adormecida que acorda. Foi crescendo até tornar-se um murmúrio e depois um sussurrar cavo, como o zumbido de abelhas num dia quente de verão. De vez em quando ouvia-se o soar de uma trombeta, como o pipilar distante e surdo de um pássaro ao longe, o mugir profundo das conchas ou o coachar de uma rã num charco. À medida que a luz aumentava, pequenos grupos de cabeças raspadas passavam e repassavam por trás das janelas abertas, janelas que antes da aurora tinham parecido órbitas vazias numa caveira descarnada pelos abutres. O dia ia passando e meu corpo tornava-se mais rígido, mas não me atrevia a mexer-me. Estava com medo de adormecer. Porque se me movesse e ficasse desclassificado na prova, não teria para onde ir. O meu pai tinha sido perfeitamente claro. Se o lamastério não me aceitasse, ele também não me queria ver mais. Pequenos grupos de monges saíam dos vários edifícios para se dirigirem às suas atividades misteriosas. Rapazes pequenos vadiavam por ali, às vezes atirando pontapés às pedras e a poeira na minha direção, outras vezes dizendo-me dichotes. Como não obtivessem de mim qualquer resposta, depressa se cansaram e afastaram-se em busca de vítimas que mais lhe interessassem. Gradualmente, conforme a luz crepuscular descia, as pequenas candeias de manteiga começaram outra vez a acender-se nos edifícios do lamastério. Em breve, a única luz a combater a escuridão era o pálido cintilar das estrelas, pois estávamos na época do ano em que a lua nasce tarde. Como costumávamos dizer, a lua ainda era nova e não podia viajar muito depressa. Começava a estar aflito e cheio de apreensão. Ter-se-iam esquecido de mim? Seria isso outra prova porque eu teria de passar sem nem um pouco de sustento? Durante todo o dia, não tinha movido um músculo sequer e agora começava a sentir-me desmaiar de fome. Mas de repente voltei a ter esperança e apareceu um vulto negro. Depois vi que se tratava de um grande mastim que arrastava qualquer coisa.
Não me ligou importância e continuou na sua missão noturna, completamente indiferente à minha situação. As minhas esperanças desapareceram, estava em tal estado que quase poderia chorar. Para evitar tal desgraça, ia dizendo a mim mesmo que só as mulheres eram estúpidas a esse ponto. Por fim, ouvi a aproximação do velhote. Dessa vez olhou para mim com um ar bondoso e disse: de comer e de beber, meu filho, mas ainda não chegaste ao fim. Tens ainda o dia de amanhã, por isso tem cuidado e não te mexa, porque há muitos que falham na última hora. Com essas palavras, voltou-se e desapareceu. Enquanto ele falava, eu tinha bebido o chá e transferido a Tsampa para minha tigela. Voltei a deitar-me, sem me sentir certamente mais feliz que na noite anterior. Enquanto ali jazia, pensava na injustiça de tudo aquilo. Não queria ser monge de qualquer seita, feitio ou tamanho. Ali não tinha mais escolha que um animal de carga conduzido através de um caminhão de montanha, e assim adormeci. No dia seguinte, o terceiro, enquanto estava sentado na minha atitude de contemplação, voltei a sentir as forças faltarem, a cabeça a andar-me à roda. O lamastério parecia nadar num nevoeiro de edifícios diversos, a que se misturavam cores brilhantes, manchas purpúreas, com montanhas e monges misturados em enormes quantidades. Com grande esforço, consegui libertar-me desse ataque de vertigem. Estava de fato assustado com a ideia de falhar depois de ter sofrido tanto. As pedras debaixo de mim pareciam ter gumes afiados que me cortavam nos sítios mais inconvenientes. Num dos momentos de menor desânimo, comecei a pensar que eu me sentia feliz por não ser uma galinha a chocar ovos, obrigado a ficar na posição própria ainda mais tempo. O sol parecia ter parado, o dia parecia não ter fim, mas finalmente a luz começou a apagar-se e a brisa da noite a brincar com uma pena de um pássaro deixar a cair. Mais uma vez, as luzinhas apareceram nas janelas, uma atrás da outra. Só espero morrer essa noite, pensei. Já não posso aguentar mais isso. Nesse momento, a figura esguia do mestre dos acólitos apareceu na porta distante. Venha cá, menino, chamou ele. Tentei levantar-me, mas as pernas estavam rígidas e caí com a cara no chão. Se quer descansar, pode ficar aí mais uma noite, não posso esperar mais tempo. Peguei na trouxa apressadamente e lá fui cambaleando até junto dele. Entre e vá assistir ao serviço da noite e depois procure-me de manhã. Lá dentro estava quente e sentia-se no ar o cheiro confortante do incenso. Os meus sentidos apurados pela fome diziam-me que havia comida ali perto e por isso pus-me a seguir a multidão que se dirigia para a direita. Comida, tsampa e chá com manteiga. Esgueirei-me como pude até a primeira fila, como se tivesse uma vida inteira de prática. Os monges procuravam agarrar-me pelo rabicho quando eu tentava esgueirar-me por entre as pernas deles. Mas eu sentia o cheiro de comida e nada me poderia deter. Sentindo-me um pouco melhor agora que tinha o estômago cheio, segui a multidão até o templo anterior para assistir ao serviço da noite. Estava cansado demais para seguir o serviço com atenção, mas também ninguém reparou em mim. Conforme os monges iam saindo, escondi-me atrás de um dos pilares gigantes, estendi-me no chão de pedra com a minha trouxa debaixo da cabeça e adormeci. Uma pancada, que me fez pensar que me racharam a cabeça e o som de vozes. Um calouro é um dos bem-nascidos, vamos enforcá-lo. Um dos acólitos acenava com o meu manto sobressalente que tinha puxado de sob a minha cabeça, outro tinha as minhas botas de feltro. Uma massa macia e úmida de tsampa apanhou-me na cara. Choviam sobre mim os murros e pontapés, mas não resisti, pensando que talvez fosse parte da prova para ver se eu obedecia à 16ª lei que manda: sofre as penas e as provocações com paciência e humildade. De repente, ouviu-se uma voz gritar: que barulheira é essa? Depois um murmúrio amedrontado: o velho chalé de ossos. Enquanto limpava a tsampa dos olhos, o mestre dos acólitos abaixou-se e levantou-me pelo rabicho. Molengão, fracalhote, você, um dos futuros dirigentes, caramba, toma lá, e fez chover sobre mim murros dados com vontade. Fracalhote inútil, nem sequer sabe defender-se. As pancadas pareciam nunca acabar. Parecia-me ouvir as últimas palavras de Tzu. Porte-se bem, lembre-se de tudo que lhe ensinei. Sem pensar, voltei-me e ao fazê-lo exerci uma ligeira pressão, como Tzu me ensinara. O mestre, apanhado de surpresa, soltou um gemido de dor e voou sobre a minha cabeça. Bateu na parede, bateu no chão de pedra e foi escorregando sobre o nariz, que foi completamente esfolado até parar com a cabeça
num pilar. Dessa vez mata-me, pensei eu, e é assim que se acabam todas as minhas provações. O mundo parecia ter parado. Os outros rapazes tinham suspendido a respiração. Com um enorme barulho, o monge esquelético levantou-se com o sangue escorrer-lhe do nariz e explodiu. Explodiu numa enorme gargalhada. Como que então um galinho lutador, hein? Ou um rato apanhado num canto? Qual? Ah, é isso que vamos ver. Voltou-se e apontou para um rapaz de uns 14 anos, alto e possante. Nigawang, você, que é o maior fanfarrão desse lamastério. Vamos ver se, quando se trata de lutar, o filho do carreiro é melhor que o filho do príncipe. Pela primeira vez senti gratidão por Tzu, o velho monge polícia. Nos seus dias de rapaz tinha sido campeão da especialidade de jiu-jitsu. Ensinara-me, como costumava dizer, tudo o que sabia. Tinha tido de lutar contra homens adultos e naquela ciência em que a força ou a idade não contam, era de fato muito proficiente. Agora que sabia que o meu futuro dependia em grande parte do resultado dessa luta, sentia-me quase feliz. Nigawang era um rapaz forte e bem constituído, mas muito desajeitado nos seus movimentos. Podia-se ver que estava habituado a lutar com força e nesse estilo de luta tudo era a seu favor. Atirou-se a mim na intenção de me agarrar e de me impossibilitar os movimentos. Mas agora eu não tinha medo. Graças a Tzu e aos seus métodos de treino por vezes brutais. Quando Nigawang se atirou a mim, desviei-me e torci ligeiramente o braço. Os pés faltaram-lhe. Deu meia volta e caiu de cabeça. Durante um momento ficou estendido a gemer, depois levantou-se num salto e atirou-se outra vez a mim, dessa vez de uma reviravolta e foi cair sobre o ombro esquerdo. Mas não se dava por satisfeito, começou as voltas a observar-me cuidadosamente. Depois deu um salto para o lado e agarrou pelas correntes um pesado turíbulo com que tentou agredir-me. Mas tal arma é necessariamente lenta, desajeitada e fácil de esquivar. Baixei-me, passei por baixo dos braços e meti-lhe um dedo na base do pescoço, como Tzu ensinara-me muitas vezes. Caiu como uma rocha que se desprende do lado de uma montanha. Os dedos, sem força, abrandaram a pressão nas correntes do turíbulo, que foi voando como lançado por uma funda na direção do grupo de rapazes e de lamas que assistiram à luta. Nigawang ficou inconsciente durante cerca de meia hora, aquele golpe especial utilizado com frequência para libertar o espírito do corpo para viagens astrais e finalidades semelhantes. O mestre dos acólitos deu um passo na minha direção, deu-me uma palmada nas costas que quase me atirou ao chão e pronunciou essa frase um tanto ou quanto contraditória. Menino, você é um homem. A minha resposta, grandemente atrevida, foi a seguinte. Nesse caso, mereço alguma comida, senhor? Ultimamente não tenho comido grande coisa. Rapaz, coma e beba à vontade, e depois diga a um desses rufiões. Você é agora o chefe deles, que lhe mostre o caminho até a minha sala. O monge velho, que me tinha levado comida durante a prova, disse-me. Meu filho, fez muito boa figura. Nigawang era o fanfarrão dos acólitos. Agora vai tomar o lugar dele e dominar os seus colegas com gentileza e compaixão. Foi bem ensinado, mas esforce-se para que seus conhecimentos sejam usados para o bem, não os deixe cair em más mãos. Venha comigo, eu lhe darei de comer e de beber. O mestre dos acólitos saudou-me amigavelmente quando cheguei à sua sala. Sente-se, rapaz. Vamos ver se as suas proezas educacionais são tão notáveis como as suas proezas físicas. Vou ver se o pego em falta, portanto, cautela. Perguntou-me uma quantidade enorme de coisas, algumas das perguntas orais, outras escritas. Durante 6 horas ficamos sentados frente a frente em almofadas, até que acabou dizendo que estava satisfeito. Eu me sentia como uma pele de iaque mal curtida, úmida e mole. Levantou-se. Venha comigo. Vou levá-lo à presença do abade. Uma honra pouco frequente, mas em breve saberá por quê. Venha. Seguiu ao longo de largos corredores para além dos escritórios nos templos interiores e das salas de aula. Subi escadas, percorri muitos corredores tortuosos para além do vestíbulo dos deuses e dos armazéns de ervas medicinais. Subi mais escadas até que por fim chegamos ao telhado plano e dirigimos à residência do abade superior, que estava ali instalada. Atravessamos a portada chapeada de ouro, ou Buda de ouro, circundamos o símbolo da medicina e entramos na sala privada do abade superior. Faça uma reverência e proceda como eu.
Senhor, aqui está o menino Terça-feira Lobisang Rampa. Com essas palavras, o mestre dos acólitos curvou-se 3 vezes e depois prostrou-se por terra. Eu fiz o mesmo, ansioso por fazer as coisas devidas na maneira prescrita. O abade superior para nós tranquilo e disse simplesmente: sentem-se. Sentamo-nos nas almofadas de pernas cruzadas à maneira tibetana. Durante muito tempo, o abade superior ficou a olhar para mim em silêncio. Depois disse: Terça-feira, Lobisang Rampa, sei tudo ao seu respeito, ouvi tudo o que foi previsto. A prova de resistência a que foi submetido foi dura, mas assim tinha que ser. Mais tarde conhecerá a razão dessa prova. Fiquei sabendo que de 1000 monges, só um é digno de chegar às mais altas posições e de desenvolver-se ao máximo. Os outros simplesmente vegetam e lá vão cumprindo as suas obrigações cotidianas. Esses são os trabalhadores manuais, os que fazem girar os moinhos de oração sem se perguntarem por quê. Não temos falta deles, mas temos falta daqueles que hão de perpetuar os nossos conhecimentos, quando mais tarde o nosso país for coberto pela nuvem de ocupação estrangeira. Vai ser estritamente preparado com grande intensidade para adquirir, num número relativamente pequeno de anos, mais conhecimento do que os que de um lama geralmente adquire durante uma longa vida. O caminho será espinhoso e por vezes até doloroso. Forçar clarividência é doloroso e viajar nos níveis astrais requer nervos inquebrantáveis e uma persistência dura como as rochas. Ouvi com muita atenção, tentando aprender aquilo tudo, o que me parecia extraordinariamente difícil. Na minha própria opinião, não me parecia que tivesse energia para tanto, mas ele prosseguiu. Aprenderá aquela medicina e astrologia, receberá de nós todo o auxílio que nos for possível dar. Aprenderá também as artes esotéricas. O seu caminho está traçado. Terça-feira, Lobisang Rampa. Ainda que não tenha mais de 7 anos de idade, estou falando com você como se falasse a um homem, porque como um homem você tem sido educado. Inclinou a cabeça para o mestre dos acólitos e esse se levantou e fez uma profunda reverência. Fiz o mesmo e saímos juntos. Só quebrou o silêncio quando estávamos novamente no seu gabinete. Rapaz, terá de trabalhar afincadamente e sem descanso, mas auxiliá-lo-emos tanto quanto possível. Agora tenho de mandar que lhe raspem o cabelo. No Tibete, quando um jovem entra para a vida eclesiástica, tem a cabeça completamente raspada, exceto uma pequena madeixa. Essa é cortada quando recebe o seu nome de monge e abandona o seu próprio nome. O mestre dos acólitos levou-me até uma pequena sala à barbearia. Ali disseram-me que me sentasse no chão. Tanchô, disse o mestre, raspe a cabeça desse menino. Corte também a madeixa do nome, porque ele receberá o seu nome imediatamente. Tanchô aproximou-se e agarrou-me o rabicho com a mão direita e levantou-o ao alto. Ah, bonito rabicho, bem amanteigado e bem tratado, mas vai ser um prazer cortá-lo. Apanhou um par de enormes tesouras, daquelas que os nossos criados usavam para podar as plantas. Tish, berrou, venha cá e agarre isso. Tish, o assistente, acorreu e agarrou-me o rabicho com tanta força que quase me levantou do chão. Com a língua de fora e grunhindo constantemente, Tanchô foi manejando a tesoura, deploravelmente mal afiadas, até que conseguiu cortar o meu rabicho. Mas aquilo foi só o começo. O assistente trouxe uma bacia de água quente, tão quente que saltei angustiado quando a despejaram sobre a minha cabeça. Que é, rapaz? Muito quente a água? Respondi que sim, e ele disse: não se aborreça, isso torna o cabelo mais fácil de raspar. Pegou numas lâminas de 3 gumes semelhantes que usávamos para raspar os soalhos. Por fim, depois de uma eternidade, assim me pareceu, a minha cabeça estava completamente raspada. Venha comigo, disse o mestre, levou-me outra vez para o gabinete e fui buscar um livro enorme. Agora que nome lhe poderemos dar? Foi murmurando para si mesmo até que encontrou. Ah, já sei. Daqui em diante será chamado Isamig Dmar Lalu. No entanto, durante a narrativa desse livro, continuarei a usar o nome de Terça-feira Lobisang Rampa porque é mais simples para o leitor. Senti-me tão nu como um ovo que acabasse de ser posto. Fui levado a uma classe. Considerando a minha educação em classe A excelente, admitiram que eu sabia mais que a média e por isso ingressei na classe dos acólitos de 17 anos. Sentia-se como se fosse um anão entre os gigantes. Os outros tinham visto a maneira como eu tinha tratado Nigawang, de forma que não tive dificuldades, exceto num pequeno incidente com um grandalhão muito estúpido. Aproximei-me por trás de mim e
pôs as mãos enormes e sujas em cima da minha cabeça, que ainda estava dolorida. Foi simplesmente uma questão de levantar as mãos e meter 2 dedos nos cotovelos para o fazer afastar-se gritando de dor. Experimentei dar uma pancada com os cotovelos ao mesmo tempo e vejam o resultado. Tzu, na verdade, tinha sido um bom mestre. Todos os instrutores de jiu-jitsu que mais tarde vinha encontrar conheciam Tzu e todos diziam que era o maior especialista em todo o Tibete. Depois disso, não tive mais dificuldades com os outros rapazes. O professor, que estava de costas voltadas quando o rapaz me pôs as mãos na cabeça, depressa se deu conta do que acontecera. Riu-se tanto com o incidente que nos deixou sair mais cedo. Era perto de 8:30 da noite, de forma que tínhamos cerca de 3/4 de hora antes de irmos para o serviço do templo, às 9:15. Mas a minha alegria foi de pouca duração. Quando saímos da sala, um lama me fez sinal e disse-me que o seguisse. Obedeci sem saber que mais canseiras me esperavam. Entrou numa sala de música onde se encontravam 20 rapazes que eu sabia serem noviços como eu. 3 músicos estavam sentados com seus instrumentos, um com um tambor, outro com uma concha e o terceiro com uma trombeta de prata. Vamos cantar juntos para experimentar as vozes para o coro, disse o lama. Os músicos começaram tocando uma canção muito popular que todos podiam cantar. Levantamo-nos as nossas vozes. O mestre de música levantou os sobrolhos. O olhar de espanto em breve se transformou numa expressão de real pânico. Ergueu as 2 mãos em protesto. Parem, parem, gritou. Até os deuses se confragem com isso. Vamos começar outra vez, mas cantem como deve ser. Recomeçamos, mas mandou-nos calar. Dessa vez o mestre de música veio diretamente a mim. Idiota, exclamou, está fazendo pouco de mim? Os músicos vão começar e você vai cantar sozinho, já que não canta com o coro. A música recomeçou. Mais uma vez levantei a voz, mas por pouco tempo. O mestre de música acenou-me num frenesi. Terça-feira, Lobsang Rampa, o seu talento não inclui a música. Nunca nos meus 55 anos de mestre ouvi uma voz tão fora de tom. Fora de tom, sem tom absolutamente algum. Rapaz, não cantará mais. Durante as lições de canto estudará outra coisa qualquer. Nos serviços, não vai cantar também ou a sua desarmonia acabará estragando tudo. Desapareça, vândalo. Andei pelos corredores até ouvir as trombetas anunciarem o serviço da noite. Na véspera, mas Deus meu, tinha sido só na véspera que eu tinha entrado para o lamastério. Pareciam anos. Senti-me como se sonhasse e estava mais uma vez com muita fome. Talvez isso fosse bom, porque se estivesse farto, tenho a certeza de que teria adormecido. Alguém me pegou pelo manto e senti-me levantado ao ar. Um lama grandalhão e com um ar amigável tinha me levantado por cima dos seus ombros. Vamos, rapaz. Ou vai chegar tarde ao serviço e depois fica sem ceia. Se chegar tarde, passará a noite a sentir-se vazio como um tambor. Entrou no templo ainda comigo às costas e tomou seu lugar mesmo por trás das almofadas dos rapazes. Colocou-me cuidadosamente numa das almofadas. Volte-se para mim, rapaz, e faça o que eu fizer, mas quando eu cantar, fique calado. Fiquei, na verdade, agradecido à sua ajuda, porque até então muita pouca gente tinha sido gentil para comigo. No passado, toda a educação que recebera tinha sido gritada por um lado e metida a bofetada pelo outro. Devo ter dormitado, porque dei por mim assustado ao verificar que o serviço tinha acabado e que o grande lama que me tinha transportado, adormecido até ao refeitório e que me tinha posto à frente chá de sampa e hortaliças cozidas. Coma, rapaz, e depois vai para a cama. Eu lhe mostrarei onde vai dormir. Por hoje você pode dormir até às 5 da manhã, depois vai ter comigo. Essas foram as últimas palavras que ouvi até às 5 da manhã. Um rapaz, que já no dia anterior se mostrava mais amigável, acordou-me. Vi que estava num quarto grande estendido em cima de 3 almofadas. O lama Miguiar Dondup disse-me que eu acordasse às 5. Levantei-me e empilhei as minhas almofadas contra a parede, como vi que os outros faziam. Os outros se mexiam apressadamente, e o rapaz que me acordara disse-me: temos de nos apressar para o café da manhã, depois tenho de levar você ao lama Miguiar Dondup. Estava adaptando-me ainda que não gostasse do lugar nem tivesse de fato grande vontade de ficar. Mas ocorreu-me que uma vez que não tinha outro remédio, seria melhor que me decidisse adaptar-se com um mínimo de contrariedades. Durante o café, o leitor lia qualquer coisa de um dos 112 volumes do Kangyur,
as escrituras budistas. Devo ter percebido que eu estava pensando em outra coisa, porque me gritou: noviço pequeno, qual foi a última coisa que eu disse? Depressa. Com um relato, como um relâmpago, e quase sem pensar respondi: o mestre disse, aquele menino não está prestando atenção e eu vou pegá-lo. A minha resposta provocou uma gargalhada e salvou-me de ser punido por falta de educação. O leitor sorriu, acontecimento raro, e explicou que me tinha perguntado pelo texto das escrituras, mas que por sua vez passava. Durante todas as refeições, os leitores sobem a um púlpito e leem páginas dos textos sagrados. Os monges não são autorizados a falar durante as refeições, nem podem pensar na comida. Devem ingerir com a comida os conhecimentos sagrados. Todos nós sentamos no chão em almofadas e comemos em uma mesa com cerca de 40 centímetros de altura. Não nos é permitido fazer o mais ligeiro ruído durante as refeições e é-nos absolutamente vedado pousar os cotovelos na mesa. A disciplina em Shakipuri era na verdade férrea. Shakipuri quer dizer montanha de ferro. Na maioria dos lamasterios há pouca disciplina ou rotina organizada. Os monges podem trabalhar ou preguiçar a seu bel prazer. Talvez um entre 1000 queira progredir e esse é que será lama. Pois lama quer dizer ser superior e não se aplica a toda a gente. No nosso mosteiro, a disciplina era rigorosa, ferozmente rigorosa. Estávamos destinados a ser especialistas, dirigentes da nossa classe, e para nós a ordem e o treino eram considerados absolutamente essenciais. Nós, os meninos, não podíamos usar os mantos brancos usuais dos acólitos e vestíamos os mantos vermelhos próprios do monge já aceito. Havia também trabalhadores domésticos, mas esses eram monges criados que tinham ao seu cargo as tarefas domésticas do mosteiro. Fazíamos turnos no trabalho doméstico para garantir que não nos deixávamos tomar por ideias exaltadas. Tínhamos de ter presente o velho provérbio budista: sejam vocês próprios o exemplo, façam só o bem sem nunca causar danos a ninguém. Essa é a essência dos ensinamentos de Buda. O nosso abade, o lama Champalá, era tão severo quanto meu pai e exigia uma obediência instantânea. Um dos seus ditados preferidos era: a leitura e a escrita são os portões de todas as qualidades, de forma que nunca nos faltava leitura nem escrita.